Bom, pessoal, então vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo sobre o manejo conforme os tipos de shunt. O shunt tipo 1, se nós lembrarmos como é que era o shunt tipo 1, ele funciona assim, é o shunt que tem uma perfurante dentro da veia, da safena, e uma outra perfurante fora, uma tributária, que conectado ao sistema profundo por uma perfurante. Então, nesse caso, o manejo aconselhado é ligar a tributária e, observando um fluxo adequado para o perfurante que está dentro da safena, então, ligar o ósteo da safena ou a fonte de refluxo, que pode ser uma perfurante lá em cima, que nem na figura C ali. Ok? Vocês estão de acordo? Uhum. Tudo bem, Sim, Álvaro? Pode ir. tudo bem. Então, o manejo do shunt tipo 1. O ponto mais alto de refluxo da junção é ligar a junção, tá? O ponto mais alto, se for uma perfurante, ligar a perfurante, que isso é muito raro. Então, se tiver uma perfurante e nenhuma tributária, só então interrompe o ponto alto, né? Que aí eu acho que é o shunt tipo 2, se não me engano, que não tem nenhuma tributária. Se tem várias perfurantes e nenhuma tributária, interromper o ponto alto, tá? E pode então interromper essa fena abaixo de uma das perfurantes, dividir ela, que é fazer aquela que eles chamam terminalizar ela, né? Se tiver várias tributárias e uma perfurante, então se a perfurante for pequena, ligar as tributárias como se fosse shunt tipo 3. Se a perfurante for grande, ligar o ponto alto como se fosse shunt tipo 1. Tá ok? Ou seja, tem várias tributárias. Então a gente liga todas as tributárias e não liga o cajado, se elas forem pequenas, tá? Se elas forem grandes, daí liga o cajado e trata como shunt tipo 1, que é o que nós estamos, é o convencional. Se tiver várias perfurantes e várias tributárias, então aí é esqueletizar, aqui está errado, esqueletizar essa fena, tá? E terminalizar em alguns pontos. Se tiver uma tributária e perfurante para essa fena, proceder como um shunt tipo 1. Até aqui, ok? Vamos adiante? Ok, ok. Agora o manejo do shunt tipo 2. O 2 é o N2 saudável, essa fena saudável, com uma tributária com refluxo. Então, aí o que faz? Essa tributária pode desencadear numa safena ou numa perfurante. O manejo desse caso do shunt tipo 2, desculpe, o manejo desse caso é ligar onde está a estrelinha aqui, ligar o ponto alto. Somente esse ponto. Ok? A figura B, ela pode ser considerada uma veia do tipo Giacomini? Pode. Pode ser. Nesse caso, com esse refluxo, poderia ser, segundo essa teoria, somente ligada a o ponto alto. Desde que tenha um cajado pérvio abaixo, né? Uhum. Sim. Tá ok? O manejo, então, agora do shunt tipo 3. Conforme com a fonte de refluxo na junção. Então, ou com a fonte de refluxo em uma perfurante. O shunt tipo 3 pode ter o refluxo em duas partes, ou na junção ou na perfurante. Então, aqui nós temos o manejo de refluxo na junção, shunt tipo 3. Ali, ó, na figura a gente tem um escape para uma tributária. E aí, então, o manejo é ligar essa tributária onde está a estrelinha. No B, é um refluxo com uma tributária, ligar onde está a estrelinha também. Tá? Somente isso. Também pode ser feito devalvulação nesses casos, né, que eu tinha falado. Mas o caso aqui, se só ligar ali, está resolvido. Num primeiro passo, pelo menos. Na letra C, mesma coisa, ligar
o ponto onde é a saída, que é muito semelhante àquele anterior, né? Que tu falou que poderia ser Giacomini. Exato. Ah, não sei. Ah, não tinha refluxo. Tá. E no chat tipo D é o mesmo Não procedimento. tinha o refluxo da safena. É como se apenas essa colateral fosse a presença. Isso Aí aí. ele não tem a estrelinha, entendeu? Tá. Aí o que é o seguinte, você deixa uma safena toda íntegra. Uhum. Nesse novo shunt tipo 3, o questionamento apenas é que a safena, ela tem um processo de insuficiência, então se a gente ligar, ou ela vai ter que se tornar suficiente, ou ela vai criar um outro tipo de caminho vai criar uma outra veia recidivante, varicosa. Por isso eu não sei se ele coloca como deve ligar ou ligar lá em cima, talvez ligar na crosta, não é isso? Não, aqui Ele colocou? ele fala só em ligar a tributária. Somente isso. E está resolvido o problema. Não precisa fazer mais nada. Só liga a tributária e, claro, que depois vai acompanhando o paciente. Tem uma evolução. Essa evolução vai ser feita alguns meses depois e vai se observando. Se aparecer outra, aí é manejado conforme o que aparece, o novo. Certo. Então, o manejo do shunt tipo 3, aqui está explicando, ó. Então, o manejo desse shunt, quando a fonte é a junção. Então, é ligar todas as tributárias. Aí, aqui o que tu perguntou, Álvaro. Aguardar 6 semanas, tá? Se ela ficar competente, então faz uma revisão em 6 a 12 meses. Então, vamos combinar assim. Vamos combinar que seja tudo 6, tá? Então, se ligar todas as tributárias, aguardar 6 o quê? 6 semanas. Se tiver competente, então aguardar 6 meses. Se ela melhorou e não ficou competente, aguardar 6 meses também. E se for inalterado, não, ou seja, Continuar com o refluxo, não houve solução, tu fechou ali fechar a por junção. causa do refluxo, então tu considera que isso é um shunt tipo 1, não é tipo 3. E que tem alguém que está recebendo esse refluxo, né? Claro, claro. Então você tem que estar autorizado, teoricamente, a fechar, porque E é as isso outras aí. colaterais. Entendeu, Dai? Sim. Então tá, todo mundo fechou aqui, né? Uhum. Vamos adiante. Beleza. Então, agora o manejo de shunt tipo 3, quando a fonte é a perfurante. Então, se tiver uma perfurante alimentando e tiver um refluxo pequeno, o que que faz? Faz uma flash ligadura tipo Shiva 2 e observar. Então, onde é feita essa flash ligadura? Na tributária lá embaixo, né? Ok? Sim. Fecha a tributária. Então, se criou uma nova tributária e ainda há refluxo da perfurante, ligue dessa vez, então, a perfurante. Então, é um refluxo pequeno, tá? Tem uma perfurante lá em cima, no canal dos adutores, lá de Hunter, que está alimentando esse refluxo pequeno. E estourou uma tributária ali no joelho. Então, no primeiro momento, liga a tributária e vê o que vai acontecer, tá? Aí, tu ligando aquela tributária no joelho, vamos dizer que estourou outra tributária. Então, liga a perfurante, tá? Se ficou forte o refluxo, quando tu ligou a segunda tributária, liga a perfurante também. Então, ou seja, a regra, liga a Vai tributária, tapando com os dedinhos. Vai tapando com os dedinhos. Fecha aqui, não resolve, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. não liga a perfurante, tá? Agora, falando de safena, tá? Hoje a gente atendeu um paciente exatamente assim. Então, quando a safena Não, mas não era bem assim, era o caso de uma acessória que saía.
Mas nesse caso, a acessória assumiu o papel de safena. Quer dizer, extrafacial, né? A acessória assumiu o papel de safena. Então, ela fez um percurso extrafacial pela acessória e, no caso, ela retorna como safena, tá? Só que nesse caso, se criou um refluxo na safena acessória, ligando para uma perfurante. Então, nesse caso, é considerado um shunt tipo 3, né? 3. E essa safena, eles chamam ela de safena funcional. A gente pode parar, a gente está num ritmo muito bom. Faltam 5 minutos. Tá, então ela é chamada de safena funcional. Vem aqui comigo, então, que não custa nada, a gente está os dois aqui. Safena funcional, tá? E aí, nesse caso, então, o que se faz? Se for um shunt tipo 3, a gente simplesmente liga a tributária, né? Então, agora, outras possibilidades. Outras possibilidades é, por exemplo, no caso de ter a letra A aqui, eu preciso de tratamento para o passo para o Shiva. Shiva 2, no shunt tipo 3, tá? Primeiro é uma tributária drenando, interromper o vaso que está drenando, tá? Uma tributária drenando, na letra B, por ela mesma, levando de volta para a safena. Então, o que faz? Se interrompe, né, a tributária. E a letra C, surgindo dali outra tributária. Então, interrompe. Isso aqui a gente já tinha passado antes. Eu acho que está bem sedimentado, né? O shunt tipo 1 mais 3, em 2 segmentos da mesma veia. Então, aqui o que acontece? O paciente tem um shunt tipo 1, porque tem o... Aqui são, na verdade, são 2 shunts, não é 1 mais 3. É um shunt tipo 1, na letra A, é o refluxo do cajado até aquela tributária. Bom, o shunt tipo 1 que a gente já sabe, é só ligar lá em cima, tá? E o shunt tipo 3, o que é? É a tributária isolada, que é só ligar a tributária. Então, aqui no caso, se tratam os dois shunts de forma convencional, ou seja, o shunt tipo 1 faz ligadura do cajado, da junção. O shunt tipo 3, ali abaixo, A tributária. liga tributária. Para mim, isso aqui está bem tranquilo. Eu não sei, Dai, como é que tu tá? Tranquilo. Tá bem? Certo. Álvaro? Essas aí são as partes mais fáceis da gente interpretar, né? Eu acho até que são os shunts mais clássicos, assim, né? Tá, então vamos passando adiante. O shunt 4 e 5 agora, tá? Depois, eu não sei se você separou para falar sobre o percentual do aparecimento dos shunts, que tem alguns que são que cobrem 60% de todos os shunts, acho que é o 2 e o 4, né? Eu acho que sim, mas depois a gente pode passar. Tá. O shunt tipo 4 e 5. Então, 4 e 5, a diferença é que um vem da pelve e o outro vem do N1 lá em cima, tá? Então, o que se faz nesse caso desses shunts aqui? No shunt 4 e 5, o tratamento vai ser, em ambos os casos, as tributárias devem ser drenadas. Eu acho que em ambos os casos as tributárias devem ser fechadas, né? Está com erro de escrita. O ideal seria sempre fechar a origem, né? O que é fechar a origem? Fechar lá em cima, fechar a veia que entra da pélvica ou que entra da perfurante. Isso é o ideal. Mas às vezes a gente tem aqueles casos, às vezes, linfonoidais, que tem uma quantidade enorme de veiazinhas que estão entrando e não dá para fechar. Aí então o que faz? Fecha
a tributária, tá? Outra possibilidade que dá para fazer é a ablação do segmento proximal da safena para drenar a pelve pela junção, tá? Também pode ser uma boa opção. Então, por exemplo, tu fecha aqui, ó. Isso, abaixo da pelve, exatamente. Então, essa pelve drena e vai para a junção. E aqui, nesse caso, fecha aqui. Seria muito mais lógico até, né? Seria mais lógico, claro, mas aí mexe na safena que eles não gostam, mas seria bem lógico, tá? Bom, e agora quando tem uma perfurante do shunt tipo 4? Interromper as perfurantes e as tributárias. Então, no caso, isso aqui, ó. A letra B. Tem a perfurante e a tributária, interrompe aqui. Simples assim, tá? Aqui está o desenho esquemático daquilo que eu falei ali agora. Interrompe a perfurante e depois aqui na letra B interrompe a perfurante, interrompe a tributária. E se não é possível interromper a perfurante, faz com que essa tributária drene para o ósteo. Ok aqui? Uhum. No caso aqui, se comportando como se fosse um shunt tipo 1, né? É o tipo 1 que tem a perfurante dentro da safena, né? É o 3. Então, esse aqui, que é perfurante dentro da safena. Então, no caso, se comporta como shunt tipo 1. Então, simplesmente fecha a origem lá. E se tiver aqui no caso, shunt tipo 3, que é a letra B, fecha também. Simples. O princípio sempre é o mesmo, né? Então, no caso de um shunt tipo 4 com origem pélvica, se o refluxo for pequeno, interromper as tributárias. E deixa que a pelve drene para cima. Se o refluxo for grande, interromper a fonte lá em cima, de onde vem esse refluxo pélvico, e as tributárias. Se não houver tributárias, não fazer nada, deixa assim. Que vai para dentro da safena e vai embora. Então, aqui, refluxo pélvico, refluxo lá em cima de perfurante, de refluxo pélvico. Fecha a origem. E fecha a origem, e se tiver tributárias, fecha a tributária também. Agora, as perfurantes no shunt tipo 5. É muito fácil. Se for um shunt tipo 5, vindo por perfurantes, liga as tributárias e liga a perfurante. Simples assim. Ou seja, isso aqui, ó. A letra B aqui. Liga as tributárias e liga a perfurante. Aqui. Aí. Mesma coisa, tá? Sim. Agora, o shunt pélvico tipo 5. Então, fazer o Shiva 2. Primeiro passo, ligar as tributárias. Segundo passo, 97% das safenas corrigem o refluxo. Estou falando desse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui é a letra B, tá? Uhum. Normalmente liga só as tributárias que corrigem o refluxo. Se não corrigir, 97% das safenas corrigem o refluxo. Se não corrigiu ou apareceu outra tributária, faz o Shiva 2. Mas ela é dentro da safena, virou um shunt tipo 4. Tá? Se essa perfurante for dentro da safena, virou shunt tipo 4. Então, aqui, o shunt tipo 5. É o primeiro passo, desconexão da tributária, que é a linha verde. Em 97% dos casos, o refluxo pélvico é drenado para a safena. Tá, que é isso aqui. Pronto. O shunt tipo 6. Shunt tipo 6, ligar a fonte e considerar tratar as tributárias.
Se ambas as safenas na mesma perna estiverem doentes, observar se há interconexão ou não. Agora falando um pouquinho da Giacomini. A Giacomini... Eu queria fazer uma observação, acho que é pertinente, se você puder voltar um quadro atrás. A gente prima por ligar a fonte. Volta mais um quadrinho ali. Então, nesse quadro aí, a gente tem uma origem na pelve. Eu acho que a gente também pode considerar se essa quantidade drenada, se for uma veia pequena, justifica e é plausível a gente ligar só a tributária. Mas se nós tivermos uma uma pélvica de alto fluxo, com grande probabilidade de ser uma fonte de refluxo intensa, numa mulher multípora, a gente tem que considerar também o tamanho desse refluxo. E aí vale a pena inserir aquele tratamento que foi no quadro anterior, que era ligar essa pélvica aí. Exatamente, como mais um anterior tem. Aí, entendeu? Então, assim, que eu acho bem plausível, mas aí a gente tem que usar um critério. Tamanho da pélvica, quantidade de refluxo, fazer uma avaliação, talvez até comprimindo e avaliando para que caminho esse refluxo vai ter. Que a gente não conversou em nenhum ponto aqui sobre diâmetros dos vasos, né? Então, o volume... Hoje eu peguei uma paciente que era interessante, ela fazia frêmito nessa fenda, era palpável o frêmito dela, assim. Então, é uma safena bem calibrosa, né? Então, a gente percebe que volume também é uma situação que pode não regredir. Você acha que tem pertinência isso? Procede? Claro, totalmente. A gente tem que considerar isso, o volume de refluxo. Tá, ok. Vamos lá, que nós temos pouco tempo. Desculpa aí. Não, tá ótimo. Eu acho que foi muito bom essa colocação, porque isso é importante. No caso aqui, se uma junção safeno-femoral, safeno-poplítea, incompetente com refluxo da parva, alimentando uma Giacomini, que está colorido aqui em laranja, tá? Para diferenciar. Então, na junção com a safena magna, um pouco do sangue drena de forma anterógrada para a junção safeno-femoral, dentro da veia femoral comum, tá? E que isso aí pode ser considerado um open bypass, tá? Fisiológico. Porque está passando ali por uma veia Giacomini vicariante, né? Se o shunt for sistólico. Então, nesse caso, tem que pensar que pode ter uma obstrução da femoral, pode ser ali uma passagem natural para driblar, para ultrapassar uma femoral fechada. E um pouco do sangue enche a safena retrogradamente, drenando para o sistema profundo, via tributária, que é um shunt fechado. Então, nesse caso aqui. Então, o shunt tipo 3, tá? Da safena. Desculpa, a safena parva, ela faz um shunt tipo 3. Então, N1 para N2 que volta para N3. Nesse caso, N3, a Giacomini é considerada como N3. E ela vai para o N2, que é para a safena interna, e volta para N1. Então, o shunt tipo 5 para a safena magna, considerando a junção safeno-poplítea como uma perfurante nesse caso. Então, N1 para N2, que vai para o N3, que é a Giacomini, que volta para N2 e volta para o N1. Tá? Então, nesse caso, existe uma recirculação. Então, a ideia é não fechar o bypass, o open bypass, se caso tiver aquele fluxo sistólico, tá? Mas caso não, está fazendo aquela passagem gerando refluxo, gerando uma carga na safena, o primeiro passo é fazer a ligadura da tributária. Tá? O resultado possível depois da estratégia é a letra B. O que vai acontecer? Vai funcionar como
Interessante que aqui no caso a Giacomini tem o fluxo ascendente com um refluxo da junção safeno-poplite. Se não tivesse o refluxo da junção safeno-poplite, eu diria que é uma situação normal. É fisiológico. Open bypass, fisiológico. E não, seria, eu imagino que o open bypass é só quando tem uma interrupção profundo, né? No caso, se não tivesse refluxo da junção safeno-poplite, eu diria que é uma situação fisiológica, que é o normal, que é o Giacomini drenando para a safena interna. Mas como existe esse refluxo aqui, né? Então, se pensa primeiro na possibilidade A, que é ligar a tributária para ver se a safena corrige. E no caso, se a safena ainda não corrigir, então aí, e se tem, claro, o sistema profundo ok, liga então a Giacomini na sua parte distal, para diminuir o fluxo da safena, para tentar salvar a safena interna. Tá ok? Uhum. Ok, Álvaro? Ok, entendi. Perfeito. Então, meus parabéns, tá? Terminamos essa parte dos shunts, né? O tratamento por shunts. E agora, para a próxima semana, então, vamos planejar a continuidade do nosso estudo. Quero agradecer ao Dr. Álvaro Galvão, diretamente de Rondônia, de Paraná, secretário de saúde do município, nos prestigiando e abrilhantando aqui o nosso estudo. Acho que a gente está evoluindo super bem e planejando, então, a próxima etapa, já aplicando os conhecimentos desse estudo todo. Essa semana tive a oportunidade, depois eu vou mostrar para vocês, mostrando um exame RET positivo, bem claro, apertando com o dedo, interrompendo o refluxo. Então, a gente está aprendendo aqui e utilizando esses conhecimentos já na prática. Eu quero agradecer a todos, então, e até a próxima semana. Um abraço.